Vamos lá, Márcio. Agora sim. Agora sim. Márcio Roberto está gravando. E aí? Belezinha? Depois, e aí? Calor, né, cara? Calor. Demais, cara. Bom, vamos lá, então. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 142. E o título do tema de hoje é Somos o resultado de um experimento genético? Bom, então vamos lá, né? Assunto polêmico. E eu tenho que confessar também logo de cara que não tive tempo algum de ler aquilo que eu escrevi, te enviei, né? E sempre que dá tempo eu leio um pouco antes da gravação, para, né, me inteirar, ressaltar alguns pontos. Não deu tempo de fazer isso, então vai na raça. Vamos nem Não tem improviso. jeito. Bom, cara, é o seguinte, eu estava assistindo mais uma entrevista de Bernardo Kessler, uma das zilhões que eu sempre, né, assisto, e ele mencionou esse livro no meio da entrevista e eu me interessei por ele, né? Se chama Masters of the Planet, de Ian Tattersall, que é o curador do Museu Americano de História Natural. Então ele fala no livro, eu baixei inclusive uma amostra grátis lá da Amazon, né? Comecei a ler, mas não deu tempo de terminar, obviamente, né? E eu achei bastante interessante a abordagem dele, mas o que eu consegui sacar assim a respeito do foco do livro é o seguinte: o quão revolucionária foi essa mudança, né, no Homo sapiens há mais ou menos aproximadamente 50 mil anos, com mais ou menos um tripé aí de aptidões abruptas que ocorreram ao longo do caminho, que foi o aparecimento da linguagem simbólica, a capacidade de comunicação e a aptidão para as artes. Então, ele alega que esse tripé, digamos assim, de habilidades saem completamente fora daquilo que se percebia até então, não apenas nos primatas, né, nossos primos que tiveram um ancestral em comum lá atrás, mas também do ponto de vista do próprio Homo sapiens, porque anatomicamente falando, não houve nenhuma mudança, ou seja, éramos aquilo, então teoricamente, geneticamente, mais ou menos a mesma espécie, mas não, idêntica, né, uma espécie idêntica. E como é que dentro da própria espécie, de uma hora para a outra, há esse boom, essa explosão cultural, ou principalmente essa explosão em termos de capacidade de ter pensamentos simbólicos ou de pensar conceitualmente, e a partir daí você conseguir ter habilidades específicas para se comunicar e expressar as artes, né? Porque a arte em si ela já é uma expressão daquilo que nós poderíamos denominar de aspectos intrínsecos ou de aspectos criativos que se encontram na psique ou se encontram na realidade imanifesta, né? E é uma forma de você colocar ela para fora de uma forma manifesta, né? Pensamentos simbólicos ou pensamentos que possuem relação com uma forma de expressão completamente diferente daquela que nós normalmente concebemos. Então, o questionamento desse curador do Museu de História Natural é como algo tão abrupto, e ele enfatiza isso a todo momento, pode ocorrer sem comparativo em relação às outras espécies, né? Ou seja, estamos acostumados a lidar com a teoria da evolução das espécies com uma visualização bastante lenta, né, e gradual, de seres se adaptando às mudanças, por mais que possam ter ocorrido mudanças abruptas ao longo da história do planeta, como vulcões, asteroides que caem de repente, enfim, coisas assim que são fatores externos. Se você deixar para que a própria espécie se adapte ao meio, esse processo é bastante lento, né, durante milhões de anos, e muitas vezes nem há mudanças, porque o ambiente não mudou tanto assim, e essas espécies permanecem plenamente adaptadas ao seu meio, inalteradas aí, praticamente ao longo de milhares de anos. Então, a gente foge muito à regra, foge muito, é isso que ele bate nessa tecla, né? Lógico que ele não coloca as hipóteses que nós daqui a pouco vamos falar a respeito, ele não entra nesse mérito, mas é bastante interessante a gente começar abordando por aí, né? Então, o Bernardo Kessler coloca isso dizendo que ele não acha que seria implausível pensar que, diante de tamanha mudança, que não é uma mudança qualquer, é uma mudança extremamente radical
sem nenhum perfil, sem nenhum traço possível de previsão, porque ele menciona isso. Se você... ele fala que esse Ian Tattersall menciona isso no livro, mas eu não cheguei nessa parte, né? Não deu para ler, obviamente. De que a única forma da gente chegar lá é simplesmente o fato de ter ocorrido, né? Ou seja, ocorreu, está aí, estamos aqui, somos a prova dessa alteração. Mas se você for se basear apenas nos achados arqueológicos, não há nenhum traço, nenhuma evidência ao longo do caminho que nos levaria a crer que isso eventualmente poderia acontecer. Não há nenhum traço a respeito disso. Então, eu acho que dá para a gente começar a falar um pouco a respeito disso, né? Vou passar a bola para você, para fazer os seus primeiros comentários, e aí depois a gente passa para a segunda parte, que obviamente é muito mais polêmica do que essa. Então, vamos embora. Mas você já me deixou com uma curiosidade lá em cima, em Júpiter. Você lembra se o Bernardo Castro assume essa possibilidade de que uma inteligência exterior a nós teria vindo aqui manipular geneticamente? Você lembra se ele chegou a mencionar ou não? Ele é bastante criterioso e bastante, cauteloso, né, na hora de falar. Ele coloca 1000 senões e fala, olha, é só uma hipótese remotíssima, não há nenhuma evidência apontando para isso. Ele falou, mas diante do quadro apresentado, ele falou que não seria assim completamente implausível pensar na possibilidade de que nós teríamos sido produto de uma engenharia, né? Ou seja, de uma intervenção artificial. Porque ele fala que a alternativa é tão bizarra quanto. Ele falou assim, não há uma saída clara e pura para esse dilema por ambos os lados. Ele fala assim que mesmo que, né, essa versão alienígena, né, tenha condições de ser provada mais adiante, que não faz o menor sentido, se há uma outra versão natural para explicar, isso não vai ser tão bizarra quanto. Entendeu? Então ele falou que não há uma saída. Então ele coloca isso como uma hipótese, né? Assim, ele fala assim, eu não estou dizendo que foi isso, não estou dizendo que... ele sempre é muito cauteloso em relação a isso, mas em outras entrevistas ele menciona que realmente não é que ele acredita, ele já viu coisas que ele atribui a seres alienígenas ou seres de outras dimensões. Ele tem uma visão muito particular a respeito do que seria muito mais baseado no Jacques Vallée, a respeito da fenomenologia extraterrestre. Então ele acredita nessa possibilidade, mas ele não afirma, ele simplesmente sugere, né? É o que você o conhece melhor do que eu vi pouco e li pouco, né? E o pouco que eu conheço dele, eu esperaria que ele fosse extremamente cauteloso. Mas é bem interessante que esse assunto surja, que dá pano para manga. O que me ocorreu agora é o seguinte, sabe o que é interessante? A primeira coisa que a gente pensa talvez seja enganadora. Bom, as três características que você mencionou, que o Ian Tattersall mencionou, seria a cultura, a linguagem e a capacidade simbólica, né? Olha que interessante, elas são traços interiores, conscienciais. E quem disse que traços conscienciais necessariamente são vinculados à genética? A gente associa a genética muito ao fenótipo, mas muito pouco à parte consciencial, né? Vamos pensar nisso. Isso é uma coisa que é bem interessante. Talvez muitas vezes a gente não ache o elo porque está procurando no lugar errado, ou porque às vezes ele não existe mesmo. Então a gente teria que ver por outro lado. Porque uma coisa que eu aprendi é isso. A genética daria conta de explicar o crescimento do cérebro. A gente sabe que existe uma relação entre cérebro e consciência. Não negamos isso. O que a gente bate o pé firme aqui, você e todos os cientistas com C maiúsculo, dos quais nós nos vangloriamos de sermos discípulos, entre aspas, não existe uma relação causal direta. Se relaciona, mas não é uma causa e efeito. A mente, a consciência não está dentro do cérebro. Agora, como essa relação funciona? Provavelmente, o cérebro daquelas criaturas há 50 mil anos também poderiam ser maiores. A gente não vai saber porque talvez não tenhamos ele ali na mão. Sobraram os ossos, não? Sobraram os crânios. É pelo crânio que se faz a avaliação do tamanho do cérebro. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção quando você falou isso, cara, olha, são características interiores que não necessariamente possam ser vinculadas à parte genética.
a não ser que essas inteligências exteriores tenham capacidade de interferir geneticamente e junto com ela em nível de consciência. Aí o jogo fica fascinante. Ele já é fascinante, mas imagina essa capacidade. Só um adendo aqui, né, que eu acho que é importante mencionar, isso que você falou, há uma relação entre cérebro e mente que não é causal, é uma relação, como posso dizer assim, Oi? Funcional. Uma coisa está relacionada à outra, né, mas ela não é causal. Então, por exemplo, assim, o que o Bernardo Kessler menciona costumeiramente é dizer que os nossos pensamentos teriam que ter uma imagem, né? Teriam que ter uma forma de serem acessados através dos nossos sentidos. E essa forma é o cérebro. Ou seja, é aquilo que nós observamos, a parte física, teria que ter uma forma, teria que ter uma parte perceptível para nós. Então, aquilo que nós percebemos é a imagem daquilo que se passa dentro de nós, né? Ou seja, aspectos inerentes que se mostram de forma exterior através da imagem do cérebro, né? Então, essa relação é uma relação limitada porque, em termos evolutivos, os nossos órgãos foram desenvolvidos para perceber apenas aquilo que era prioritário e não tudo aquilo que existe. Então, percebemos, assim, o cérebro como uma parte extremamente limitada, muito provavelmente a superfície de um oceano que é inatingível pelos meios convencionais. Então, só para fazer esse adendo. Legal. E como a gente já falou várias vezes, existe uma quantidade de evidências do tamanho do Himalaia de que existe consciência fora do cérebro quando o cérebro está inativo. Já falamos várias vezes sobre isso. Então, existe uma relação sim, mas não causal. A gente não sabe exatamente como é. E o bom é dizer, é bom a gente reafirmar que, a rigor, ninguém sabe exatamente como é. O próprio termo consciência varia muito, ele tem um espectro de definições bem amplo. Só se sabe que ela existe. Isso ninguém tem dúvida, a não ser os materialistas. Mas, ainda que anatomicamente os nossos ancestrais sejam idênticos, há essa mudança abrupta no meio do caminho, apenas 50 mil anos. Então, assim, 50 mil anos em termos evolutivos não é nada. Né? Não é nada. Temos aí 4,5 bilhões de anos, né, do planeta. E aí a evolução, a vida se desenvolveu de forma tão lenta e tão gradual, e de repente, há apenas 50 mil anos, você tem essa explosão abrupta em termos cognitivos, em termos metacognitivos, inclusive, né? O que me parece, ou pelo que nós estamos estudando aí já há algum tempo, foi vantajoso para a natureza, de alguma forma foi sentido isso, e parece que nós vamos ao longo do caminho descobrindo que não só aqui, mas talvez em outros lugares do universo afora, essa vantagem competitiva, digamos, ou não vou usar esse termo, essa vantagem evolucionária acaba sendo bem-vinda e também sendo, por que não, esperada que ocorra em outros locais também. Consciencialmente falando, tudo indica que a evolução com E maiúsculo é o profundo em ação. Ele em ação, voltando a si mesmo. Depois a gente vai, nosso papo aqui deve evoluir para algum momento em que a gente vai conversar sobre o ovo e a galinha, no sentido de que, legal, se formos ingeridos aqui, será que outras inteligências passaram por isso lá em outros lugares, etc. Mas antes de chegar lá, para apimentar um pouquinho mais essa comida mexicana que nós vamos começar a mexer agora, segundo alguns pesquisadores mais excêntricos e heterodoxos, nos últimos 150 a 200 mil anos, houve 5 humanidades que se extinguiram ou não. E muitas vezes parece que a gente pode estar encontrando remanescências e restos e traços arqueológicos de outras. E às vezes não vamos conseguir fazer a conexão exatamente. A gente tem mais ou menos mapeada a nossa última aqui dos 50 mil anos para cá, porque é o que está sobrando na superfície. Mas o que ficou muito embaixo e que talvez foi transformado em petróleo ou não sabemos. Né? A gente vai falar sobre essa parte da mitologia, Atlântida, Lemúria e uma série de outras coisas. Podem ter sido outras civilizações que sucumbiram. E parece que isso é cíclico. Será que isso é cíclico? E sempre haverá... Nós vamos chegar lá, vai ser bem interessante.
Eu não sei se é cíclico, né? Mas há essa possibilidade. Enfim, mas vamos continuar. Vamos tentar seguir, se tentar seguir o roteiro aqui, se é que eu lembro de cabeça. Vamos lá. Bom, então o que acontece, né, cara? Nós, como espécie, somos aquela única que foi desplugada, digamos assim, desse sono instintivo da natureza, né? Assim, isso teve suas consequências. Conseguimos, justamente por estar desplugado, não que a gente não tenha instinto, né? Eu usei essa metáfora, mas não sei se será muito feliz. Mas temos o instinto dentro de nós, só que ele foi sedimentado por outras camadas e ficções que fomos criando ao longo do caminho, e isso foi nos distanciando desse instinto. Mas ele está lá por baixo, ele continua funcionando, né? Isso não foi simplesmente desligado, né? Mas é o que nos diferencia realmente dos outros animais. E pior ainda, nos diferencia de nós mesmos, nossos antepassados, né? Que antes desses 50 mil anos não possuíam essas habilidades, né? Por que a gente consegue saber isso? Através das pinturas rupestres, dos achados arqueológicos, né? Dos artefatos que foram encontrados dentro de cavernas, perto dos esqueletos ou dos fósseis que foram encontrados. Pinturas, inclusive, lindas, né? Que você tem aquela lá na França, lá, como é que chama aquela caverna famosa lá? Qual? Lascaux. Acho que é algo assim. Altamira na Espanha. Lascaux na França e Altamira na Espanha. Altamira também. Então, assim, com uma capacidade incrível de observação, né, dos animais, mas também um pensamento simbólico representado por figuras geométricas e coisas desse tipo, que indica aí um pensamento não apenas literal, ou seja, representativo daquilo que se via, mas também de forma simbólica, com formas, figuras que não se enquadram naquilo que eles viam. Então, assim, isso nos traz, né, para aquele questionamento, né, de que como é que isso pode ter ocorrido, sendo que não havia nenhum traço anteriormente que pudesse ter disparado isso, que teoricamente, anatomicamente, nos faz estar em sintonia com os nossos antepassados, né? Então, essa quebra abrupta, né, dessa linha evolucionária gradual não encontra respaldo dentro da ciência, não se sabe o que fez, o que provocou isso. Em um episódio em particular, eu não vou lembrar agora, nós falamos sobre aquela hipótese do macaco chapado, né, ou do primata chapado, de que ao longo do caminho, de repente, algum primata lá, algum primo nosso resolveu comer algum cogumelo, né, ao longo do caminho, algum cogumelo mágico. Isso pode ter despertado ou disparado certas, como posso dizer, certas portas, janelas, chaminés para um universo psíquico que até então não havia sido sequer arranhado, né? Mas isso abre uma porta sem precedentes e talvez isso possa contribuir também para um entendimento de como chegamos até aqui, mas né, simplesmente um episódio que dedicamos a isso também é especulação, não sabemos se isso tem algum fundamento ou não. De qualquer maneira, qual seria então a alternativa? Bom, a alternativa, como o próprio nome sugere, o resultado de um experimento genético, ou seja, até que ponto certos mitos encontrados em várias partes do planeta, em várias culturas ao longo da história da humanidade, dizendo que somos fruto dos filhos das estrelas e que não apenas os seres das estrelas nos criaram, mas também vieram e interviram em diferentes momentos da história para nos ajudar, né? Então, lógico que é especulação pura, né? Não temos base nenhuma para falar a respeito disso, mas são teorias conhecidas dentro da casuística, não da casuística ufológica, né? Mas da literatura ufológica, né? Que a casuística ufológica, obviamente, não trata disso, mas isso acaba também não entrando, mas acaba encontrando nesses mitos antigos um certo respaldo, e é a partir daqui, então, que a gente pode viajar na maionese para saber, ou para tentar, pelo menos, colocar mais lenha na fogueira em relação a essa hipótese, se ela seria cabível ou não dentro desse contexto. Não, excelente, excelente. Antes da gente começar a surfar na maionese, duas coisas que me ocorreram. Primeiro, eu lembrei, quando você estava falando, que os primeiros registros de xamanismo na Sibéria datam de 50 mil anos. Então, um grupo de pessoas estava tendo acesso a experiências conscienciais e assumiam um papel naqueles grupos societários que vêm até hoje.
de entender melhor como é que funciona o universo e como ajudar a tribo a se manter. Depois é que veio a ideia de cura, etc. Mas a cura física veio depois. Eu acho que é mais um entendimento de como a coisa funcionava. 50 mil anos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você falou da parte do instinto, cara, me veio outro clique aqui e eu vou fazer uma coisa que eu acho muito legal. Vou me contradizer. Porque olha só que interessante. Por outro lado, quando você falou disso, então eu me lembrei, o que temos em comum os répteis e os anfíbios e todas as criaturas com mínimo de traço esquelético ou neurocortical? O cérebro reptiliano. Todos temos. E algumas criaturas, como os mamíferos, dão um salto ali e tem a parte límbica, responsável por todas as emoções, a parte criativa e tal. E aí é genética. Cria-se em nós, os homo, a parte do neocórtex, que nos diferencia geneticamente e fisicamente das outras criaturas. E aí talvez ele dê espaço para que a consciência abra e possa fazer uma série de coisas. Talvez o nível de conexões cerebrais seja muito maior. Não existe não é nenhum mito, parece que é fato. A capacidade de sinapses e conexões entre os nossos neurônios é muito maior do que o número de estrelas e galáxias que existe no universo. Então, isso é físico, isso é genético. Então, estou me contradizendo aqui. Mas voltando, antes a gente entrar na parte da casuística ufológica, os mitos de contato com os deuses, a rigor, eles são até o substrato das religiões. Antes da parte ufológica, das religiões. Reconhecendo, aquelas criaturas estavam reconhecendo poderes e criaturas além, que interferiam aqui, né? Que eram responsáveis por nosso destino, vida, morte, como funcionavam os meios e tal. Vem daí. E como aquelas pessoas iriam interpretar outras coisas que estavam acontecendo? Quando a gente está dentro de uma religião, a gente vai usar os tipos de linguagem, terminologia e interpretação que aquele tipo de religião provém. Quando a gente entra nessa parte de curtir discos voadores e extraterrestres, a gente vai filtrar tudo por esse viés. Tanto é que a maioria das pessoas que investigam o fenômeno OVNI filtra todas as passagens da Bíblia, Nostradamus e tal, como naves extraterrestres voando no passado interpretadas desse jeito. Para nós faz tudo sentido. Para outras religiões que têm outras leituras, tem outro sentido. Né? Por isso que eu acho que é legítimo a gente fazer o que a gente está fazendo, mas é sempre bom lembrar, é uma realidade parcial, limitada e interpretativa. É sempre uma interpretação. Né? Mas nos damos ao luxo de especular, né? Porque, em primeiro lugar, porque é divertido. Né? E porque faz parte do espectro de possibilidades. Se descartar isso, não estamos sendo honestos conosco mesmo. Né? Não dá para não pensar a respeito, né? Ainda que de forma especulativa, não dá para virar as costas para isso, fingir que não está acontecendo. Só para botar outro pimenta. Até outro dia, o universo tinha 13,6 bilhões de anos. Então, o Big Bang veio, então, a partir de poeira e tal, depois de um certo tempo, houve condensação de galáxias, planetas, uma série de coisas. O James Webb acabou de descobrir superconglomerados logo no comecinho, que seria impossível ter acontecido. Então, temos que refazer a coisa. Ou é muito anterior, como alguns estão especulando, ou, peraí, talvez a gente não tenha entendido bem essa coisa. Talvez não seja só o Big Bang, talvez sejam outras coisas. Enfim, estamos sempre explorando e pesquisando e aprendendo. Né? Exatamente. Bom, então, eis que chegamos aí a essa possibilidade, né, maluca, né, de que, de repente, seres extraterrestres, advindos, sei lá de onde, né, acabaram chegando aqui e nos criaram. Aí você tem várias versões na literatura ufológica, você tem várias teorias a respeito, né? Uma delas diz respeito ao quê? A de que havia já aqui um grupo de hominídeos e, né, foi aproveitado esse grupo de primatas superiores e foi feita uma intervenção genética ou por meio de engenharia, sabe-se lá de que forma, que resultou naquilo que nós somos hoje. Outras teorias alegam que desde o começo a criação partiu deles, né? Ou seja, não é que foi aproveitada uma espécie aqui, mas que haveríamos sido criados
desde o início por eles. Bom, isso seria compatível com a história de Adão e Eva, etc. Porém, não dá para negar também as evidências arqueológicas, e é irrefutável a ideia de que somos 98, sei lá quanto por cento semelhantes aos nossos primos chimpanzés. Então, o registro genético, cara, é inegável, né? Está aí para nos dizer que, de repente, a primeira hipótese seria mais plausível de que haveria aí uma linhagem já em andamento, vamos tirar proveito disso, vamos mexer aqui, acolá, e a partir daí aperfeiçoar uma criatura que, sei lá, por quais motivos, enfim, a gente pode discutir isso um pouquinho mais para frente, mas que seria, de alguma forma, benéfica para esses seres. Muito bem colocado. A maioria dos textos considerados sagrados, que alguns acabaram se transformando em religiões, outros não, mas são sagrados de qualquer jeito, mencionam eventos tipo dilúvio. Não é só na Bíblia que tem dilúvio, na epopeia de Gilgamesh tem, no Popol Vuh tem, no México, na América do Sul tem. Então tem várias intervenções desse tipo, e em vários desses textos eles também colocam intervenção divina aqui embaixo, seja de um barro, seja de uma criatura, seja do sopro, varia a metodologia e a criação. O mais bem elaborado eu acho que é do Zecharia Sitchin, né? Que ele dá detalhes, né? Ele dá detalhes das tabuinhas de argila que ele interpretou lá da Suméria, e eram 4 os primeiros, mas acho que hoje são 8 livros que ele conta direitinho como é que ele interpretou tudo isso. E nós teríamos sido criados para sermos escravos, para explorarmos minerais aqui e tal, e uma série de coisas, e nas tabuinhas de argila lá da Suméria se vê isso daí. Interpretação também tem os seus detratores, uma série de coisas, mas não dá para descartar. Não só a nossa similaridade genética, mas a adaptabilidade ao planeta, a própria diferenciação daquilo que se chama raça, mas que biologicamente não existe, mas existe T's diferentes, tipos de pele diferentes, adaptações diferentes ao planeta, mais ou menos pelos, uma série de outras coisas ambientais que é difícil de explicar. O ambiente só não explica. Estranho. Entrar nesse mérito aí, vai entrar na questão do clima, que o clima influencia nas diversas regiões, tudo bem, né, aceitável, mas voltamos à questão inicial de que o que gerou essa mudança abrupta, né? Esse bom consciencial, essa capacidade de interpretar e falar sobre essas criaturas, falar sobre essa mudança e plasmá-la em arte. Exatamente. É isso que não é entendido até então. Oral, né? Bom, quando você mencionou a respeito das mudanças nas criaturas, né, que aparecem, né, com uma espinha dorsal, né, e depois o sistema nervoso central, aí você tem o cérebro reptiliano e assim por diante, camada acima de camada, sendo colocada umas em cima das outras, entre aspas, obviamente que não é assim, mas enfim, me parece uma capacidade cada vez maior de fazer com que imanifesto pudesse ser manifestado. Ou seja, se a gente entende que o universo é fundamentalmente mental e de que partimos da consciência universal, sendo dissociações dessa consciência, e encontramos aqui um terreno fértil para se desenvolver ao longo do tempo, ou seja, se desenvolver de uma forma repetitiva e com sequência, digamos assim, parece que ao longo da história haveria necessidade de chegar numa criatura como nós, com essa capacidade que nós temos, e não tem nada, não há nenhum indício de que isso seja o topo de qualquer processo evolutivo necessário, que de repente estamos aí no meio do caminho e sabe-se lá o que vai surgir a partir de nós, se a gente sobreviver a nós mesmos, nossos filhos, netos, bisnetos, o que acontecerá lá na frente, né, cara? Então, parece que há cada vez mais condições para que o manifesto seja manifestado, para que saiamos, para que a gente consiga sair do aspecto mais subjetivo e expressar melhor dentro da realidade objetiva as necessidades
de um inconsciente coletivo que precisa de nós, precisa se manifestar através de cada um de nós. A natureza precisa encontrar o seu nicho através de criaturas metacognitivas, e estamos aqui para isso. E perfeito o que você falou. Eu vou tentar refazer o que você disse com outras palavras. O profundo, ele cria mecanismos para que a consciência que saiu dele volte a ele, pelos mais variados caminhos, incluindo os lentos e os rápidos, incluindo aqueles que são naturais e aqueles que são intervencionismos, porque até as intervenções supostamente fazem parte do jogo cósmico e está valendo a regra. A tal ponto de que, se não me engano, Carlos Paz tinha vários livros geniais, e um deles era aquele dicionário Massorreta, que seria um tipo de linguagem antiga do hebraico, aramaico, etc. E, se não me engano, ali querubim significava veículo espacial, interplanetário, coisa assim. Então, as entidades, anjos, arcanjos, querubins, potestades, etc., essa hierarquia angelical, muitas pessoas poderiam interpretar como seres que vieram de fora para, em nome do profundo, a cargo do profundo, cumprindo a sua missão para ajudar nesse processo evolutivo, para facilitar essa transposição da consciência aqui. Outra coisa que me ocorreu enquanto estava falando, quantos outros experimentos, porque todo experimento pressupõe empirismo, erro e acerto, quantos não deram certo? Será que dizem as teorias antropológicas e ecológicas que nós eliminamos o homem de Neandertal? Talvez ele pudesse ter sido bem sucedido se a gente tivesse usado outros tipos de mecanismo. Quantos outros devem ter fracassado? Outra coisa que me ocorreu agora, se houve várias humanidades aí, 5 ou 6 extinções, quem garante que alguns remanescentes conseguiram sobreviver e depois conseguiram se misturar depois e com outro tipo de coisa? Deve ser uma maçaroca fantástica o que aconteceu aqui. A ideia do meteoro, a gente sempre, quando as pessoas, aliás, uma observação, essa semana eu estou ouvindo muita gente falar, olha, a humanidade não tem jeito, que vem o meteoro logo, porque tem que começar do zero. Será que seria do zero? Não dá para garantir. Não dá para garantir que alguns humanos sobreviveriam em bunkers, em alguma outra coisa, e levariam os problemas e as coisas boas e ruins para frente. Não dá para garantir. Esse do zero é bastante questionável. Pelo seguinte, por duas razões. Né? Primeiro é que assim, tem esse aspecto que você falou, de vai que sobrevive um grupo, uma tribo que está mais acostumada a viver com a natureza e extrair da natureza tudo o que precisa, eles estão muito mais adaptados do que nós, a possibilidade de nós, seres urbanos, de perecer diante de uma catástrofe desse nível é muito maior. Enfim, tem todos esses aspectos. Porém, um outro aspecto interessante é o seguinte, voltando e fazendo um apelo aqui sempre, né, a ideia do idealismo metafísico, de que quando nós encarnamos, passamos por experiências, e quando vamos embora, levamos essas experiências conosco. E isso é adicionado nessa grande matriz universal, como experiências que ficam no inconsciente coletivo, aquelas mais fortes, aquelas mais primordiais são os arquétipos, e isso não é perdido. Então, aquela própria imagem que dedicamos um outro episódio em relação apenas àquela imagem da morte, a imagem icônica da morte, né, como sendo um cara munido de capuz e uma foice, daquela foice representar o ceifamento, não apenas o ceifamento da vida, mas o recolhimento, né, ou seja, a colheita, né, de um processo, de uma vivência, de uma vida inteira, para que isso depois, como sacrifício, fosse utilizado para a evolução do próprio universo em termos conscienciais. Cara, tudo isso não é perdido. Então, assim, ainda que geneticamente falando, né, fosse começar do zero, como é que fica toda essa experiência que ficou ali num outro processo muito mais além do plano físico? Eu acredito que aí tem essas especulações, né, que eu já ouvi falar também, de pessoas dizendo que no caso de uma guerra nuclear, isso afeta inclusive coisas que se encontram além do físico. Bom, aí eu acho especulação demais, não tenho condições de avaliar. Mas, teoricamente, não, porque tudo é do jogo, né, cara? Então, assim, como é que ficam explosões de supernovas,
coisas muito mais violentas ao longo do universo. Isso aí seria uma forma do universo afetar a si próprio e anular coisas que foram aprendidas? Cara, não faço ideia, não sei. Acho que é especulação demais. Pelo menos, por enquanto, não... Concordo. Mas, por exemplo, se a gente sentar numa mesa de bar, a gente consegue colocar num mosaico grande e isso aí podendo acontecer. Aquela ideia de que o universo profundo não especula, ele está criando, que a gente tem a tendência a pensar só num aspecto local. Ele está criando um monte de coisa ao mesmo tempo agora. Então, se 2 ou 3 falham ali, outros estão florescendo a colar. E está valendo. Ele está aprendendo com tudo. Na minha concepção, dá. Não é mais o que seja. Mas voltando à parte da Terra, é possível que o asteroide de 66 milhões de anos atrás, fez desaparecer os dinossauros e os mamíferos proliferarem aqui e tal. Se acontecesse isso agora, a gente não seria pego tão de surpresa assim, a gente, Homo sapiens sapiens, não seríamos tão pego tão de surpresa assim. Muitos de nós dariam um jeito de preservar algumas coisas. Os registros, para quem sobrevivesse, haveria os registros, de alguma maneira, nem que fosse no cérebro das pessoas. Né? E isso a parte só física. Colocando o que você falou agora, a consciência como um profundo em evolução, ele daria um jeito. Como a natureza dá um jeito de fazer aquela plantinha brotar do cimento, onde você não espera que nada aconteça. A consciência, eu diria a mesma coisa, a consciência dá um jeito, daria um jeito de vir à tona e continuar o seu caminho. Mesmo que sucumbisse tudo, e se não fosse aqui, seria em outro lugar. Seria em outro lugar. Certeza que está acontecendo em outros lugares. Eu acho que aqui mesmo é um exemplo disso, né, cara? Porque a profusão da vida talvez tenha sido uma necessidade realmente da mente cósmica em criar essa imensa possibilidade aí, esse grande berço de vida, com a vida brotando nos 4 cantos do planeta, e borbulhando, na verdade, inclusive em condições inóspitas para a maioria dos seres vivos, né, como seres extremófilos, por exemplo, vivendo em caldeiras de vulcão ou nas profundezas dos oceanos. Talvez fosse necessário uma grande quantidade realmente, em termos estatísticos, para que certas espécies vingassem lá na frente, valendo a pena para correr o risco, inclusive, de que elas se autodestruíssem ou destruíssem a própria plataforma onde tudo isso é gerado, para que elas lá no futuro pudessem ser, inclusive, mantenedoras desses ambientes, né? Uma vez aprendido a importância disso tudo, e por que não, né? Virando semeadores de vida, como o próprio livro do Carlos Roberto Pazuello sempre sugeriu, né? Levando isso adiante, né? Não agora como predadores, mas como representantes, digamos assim, dessa consciência universal que percebeu nesse processo toda uma importância muito grande e precisa levar isso a outros lugares. Boa, muito bom. E deixa eu aproveitar e colocar a mão mais na maionese ainda. Aqui quem vingou nesse planeta foram os mamíferos bípedes primatas. Símios que criaram smartphones. Nossa, beleza. Mas, segundo as experiências do fenômeno OVNI, depois de uma tremenda triagem, tirando fora as viagens na maionese, uma série de outras coisas e tal, tudo indica que existem algumas criaturas que se mostram e se intitulam reptilianas. Então, o profundo pode ter criado, sim, em alguns lugares, como o nosso, os anfíbios acabaram se transformando nas criaturas conscienciais que levaram adiante esse projeto. Por que não? Por que não? E se não tivesse, de repente, caído um asteroide aqui há 65 milhões de anos, poderíamos estar conversando aqui agora com longas caudas. Poderia ser o T-Rex e outra coisa. Poderíamos. Não dá para saber. Quem somos nós? A gente já falou sobre isso. A gente olha para fora e o que a gente vê de comum é diversidade. A diversidade que transforma o cosmos, o universo, nessa coisa fascinante. Tudo o que pode ser pensado e especulado deve existir. Deve, em algum lugar. Bom, acho que dá para, agora um pouquinho mais, passando na metade, dá para especular mais a respeito de um outro aspecto que eu coloquei no descritivo, que eu lembro de memória, tá? Porque não deu tempo de ler, que é o seguinte: muitos relatos, não muitos, mas digamos assim, alguns relatos da literatura ufológica mencionam que há uma certa linhagem de seres extraterrestres que são muito parecidas conosco.
os famosos nórdicos, né, seres que teriam cabelos compridos, bastante altos, mas, no geral, bípedes, né, com uma conformidade de cabeça, membros, bastante parecidos conosco. E outros que ainda vão além, dizendo que seria possível colocá-los no meio da multidão, eles passariam batido de tão parecidos conosco. Então, por questões assim de referência, a gente faz esse tipo de afirmação, né? Eles são parecidos conosco. Mas talvez seja muito mais plausível, né, diante das circunstâncias, inverter essa posição e pensar se de repente nós somos parecidos com eles, né? E aí entrar nessa questão de que realmente eles tenham chegado aqui, talvez em algum momento lá do passado, e nós sermos simplesmente o resultado desses seres que aqui ficaram e se reproduziram e assim por diante. Se a premissa essas criaturas são mais antigas do que nós, então nós somos tributários dela. Então, a hipótese de que teríamos sido manipulados geneticamente e nos tornado muito parecidos por essa atividade ganha força. Por outro lado, seja em Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, qualquer filme de ficção científica que a nossa mente foi capaz de criar, em algum bar interplanetário, o bacana é ver criaturas muito diferentes convivendo. Um ser geleia, um ser insetoide, um ser parecido conosco. Isso deve ser assim, deve ser assim. A gente tende a achar que tem que ser a melhor forma humano, mas talvez essa turma que vem se comunicar conosco assume essa forma, ou essa turma foi escalada para não chocar muito, talvez, vai saber, porque a gente se choca com qualquer coisa, né? Esse é um dos aspectos. Outra coisa também que eu acho que reforça o que você falou, não só está naquilo que as pessoas estão vendo, mas em muitas das informações que supostamente foram recebidas em comunicações, em contatos, dão essa ideia de que nós seríamos descendentes deles. Tanto é que surgiram termos como irmãos maiores, nossos guias, nossos antepassados, até a própria linguagem. E eu fui pesquisar, não é só em português ou espanhol, em inglês também, historicamente, desde o começo da era moderna dos discos voadores, do fenômeno OVNI, tem essa ideia dos contatos como se relacionando com essas criaturas como se fossem seres superiores e melhores. Mas só para terminar minha parte, por maior que tenha sido esse esforço dessas criaturas bípedes, mamíferas, bonitas, se comunicarem conosco, elas acabaram sendo mais vinculadas a criaturas angelicais. E aquilo que é extraterrestre, nós já conversamos aqui, virou o emojizinho do Grey. É o emojizinho do Grey que ficou a representação mundial e global do extraterrestre. Não essas criaturas que são muito parecidas conosco. Incrível isso, né? Como a cultura é forte, como é poderosa. E aí aqui a gente poderia apelar também para aqueles relatos bíblicos, né, de que falam de que, de repente, os deuses, em determinado momento, desceram e cruzaram com as filhas dos homens, né? Se, de repente, não foi apenas um experimento genético, mas também questões mais primais, né, ou seja, sexo mesmo, que acabou resultando naquilo que nós somos hoje, né? Então, é um outro tipo de especulação, mas que não poderia deixar de ser falado aqui. E também, isso literalmente não é, fazendo uma comparação, não é um pouquinho de todo o espectro e universo grego, dos deuses gregos que se imiscuíam na vida dos humanos aqui, os mesmos defeitos, luxúria, inveja, poder, dominação, ciúme. É metafórico, mas então, parece que pipocou em vários lugares do mundo a mesma coisa. A mesma mitologia. E um outro aspecto interessante a gente pensar é o fato de que talvez, porque assim, né, a gente tem que pensar no seguinte: a natureza não tem que se enquadrar naquilo que nós consideramos lógico ou possível, né? Ou seja, por que a natureza iria ter que se enquadrar na visão de um símio que deu certo, de macacos sem descer das árvores com iPhone, né?
porque, sabe, decidimos que, sei lá, na época lá da Grécia Antiga, haviam alguns axiomas que deram origem à lógica, mas muito antes disso a gente já existia, né? Muito antes disso a gente já estava aqui, muito antes disso vários mistérios já estavam borbulhando em todos os cantos do planeta, e a gente decidiu que a partir daí somente o que se enquadrasse dentro dessa lógica que foi criada a partir desse momento seria válido. Então, assim, muito provavelmente o universo afora, ou a natureza de uma forma em geral, ela apresenta características que a gente não faz a mínima ideia, e que ultrapassam a nossa lógica, com certeza, né? Com toda certeza, porque não teria o porquê porque nós inventamos, porque esse tipo de macaco inventou aquilo que chamamos de lógica, a natureza tivesse que, tá bom, já que vocês criaram isso, a gente só vai fazer isso daqui. Então a natureza, obviamente, está muito longe de se resumir a isso, tanto é que, né, você mesmo falou agora há pouco, né, foi descoberto agora de que, de repente, o universo é muito mais velho do que se imaginava, né? Essa é uma hipótese ainda, né? Não está muito bem formulada, mas é uma das possibilidades que estão sendo aventadas no momento. Então, assim, em outras palavras, o universo está pouco se ferrando com aquilo que a gente acha que é possível, impossível, que é lógico ou ilógico, não interessa. Então, dentro dessa perspectiva, talvez realmente, em termos de tirar proveito do contato, esses seres que se parecem com a gente, entre aspas, ou a gente se parecendo com eles, seria uma troca muito mais produtiva em termos de entendimento, de não causar muito medo ao ponto disso inviabilizar uma relação, de que isso fosse realmente coincidente com o nosso momento histórico, digamos assim, né? E outras criaturas, em outras conformidades, com outras condições, que não teriam nem relação com a nossa própria lógica, ficassem um pouco mais distantes. Não que isso não ocorra, porque a casuística ufológica é muito rica, tem coisas bizarríssimas ocorrendo o tempo todo, né, com avistamentos. O próprio Bernardo Kastrup, em uma outra entrevista, ele confessa ter visto uma coisa esquisita quando era criança. Primeira vez que ele fala isso, né? Uma coisa muito estranha, ele fala que ele depois, com o tempo, foi associando com algo relacionado à ufologia, mas que quando criança ele simplesmente só achou aquilo bizarro, porque ele esperava por algo do tipo um disquinho metálico, né, que você bate assim a mão, mas foi uma forma esquisita que ele viu passando na frente dele, e que a única reação que ele teve, né, quando ele viu aquilo é tipo assim: o que você está fazendo aqui? É para cair fora. Então ele acha que a reação, ele acha, não, eu estou concordando, é uma reação muito estranha, muito esquisita, porque ele não saiu correndo de medo, ele não, muito pelo contrário, ele fala que depois ele percebeu que aquele objeto estava se direcionando para um lugar específico, e ele pensou consigo mesmo: eu sei para onde isso vai, eu vou atrás. Aí, pum, deu um apagão, deu um missing time nele, ele não lembra o que aconteceu a partir daí. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque deve haver de tudo por aí, né? Você acabou de mencionar, né, de que de todas as formas, aquela famosa cena de Star Wars, naquele bar, todas as criaturas se encontram ali das mais variadas formas, tipos, tipologias, né? Mas eu acho que por questões realmente dar prosseguimento a um processo aqui nesse planeta, faz sentido pensar de que seres com maior nível de contato deveriam ser mais parecidos conosco, para não assustar, para criar relacionamento e para criar um processo de trabalho em conjunto. Não, perfeito. Não, essa tua parte é genial. E reforçando, o que nós faríamos? Porque a nossa principal ferramenta de avaliação, ela é a cognitiva. E ela nos levou muito longe. Nos levou a turma do Elon Musk botar aquele gigante em órbita no sábado, e aquilo, uma coisa fantástica. Nos levou a botar 2 ou 3 sondas em Marte. Nós somos geniais por nosso tempo. E isso é cognitivo puro. Mas não é só isso. Não dá conta de toda a realidade. Então a gente precisa da parte moral, espiritual, uma série de coisas que os materialistas não dão bola. Então é legítimo que a gente especule. É legal, e a gente foi longe com isso, mas não dá conta de tudo. Com relação ao que você falou, um exercício que eu acho que é legal é: o que nós faríamos se estivéssemos no lugar deles? Faríamos exatamente isso. O que um antropólogo faz quando vê uma tribo muito diferente? Fica longe, observa de longe, não interage, né? Espera o momento, né? Tenta
arrefecer, diminuir, suavizar esse impacto para que a coisa não seja tão dramática. É legítimo. Por outro lado, por que acontecem contatos com supostamente outras criaturas muito loucas? Porque isso daqui é um terminal do Tietê interplanetário e não todo mundo está na mesma ordem, tem gente que está chegando e saindo. Então, não deve ser um tremendo de um bafafá isso aqui. Né? E alguns devem ter um plano de abordagem, outros não têm plano nenhum. Né? E está valendo. E sabe outra coisa que me ocorreu agora que você não está falando, que você tinha ouvido agora? O quanto é enganoso a interpretação. Uma vez eu estava conversando com o Jorge Trócoli, que é o cara de Ramo Uruguai, que é um gênio, para mim um cara brilhante, e ele falou assim, imagina daqui a 200, 300 anos, depois de várias camadas, algum tipo de hecatombe nuclear aconteceu, e outros seres, ou nós mesmos, ou de fora, vêm aqui e começam a escavar. E lá perto de Berlim, onde tem Berlim hoje, Berlim tem uma tremenda de uma estátua de um ser alado. E depois que essas pessoas estão escavando, eles veem aquele ser alado, aquela estátua bonita, o que eles podem interpretar? Esses seres inteligentes voavam. E nós não voamos, não com asas. Nós vamos de outra maneira. Mas é interpretação literal daquilo que eu estou enxergando. Eu acabei de escavar aquilo. Então, muitas vezes a gente cai nessa armadilha. Tem que dar espaço para a metáfora, a interpretação. E aí a gente valoriza o começo do nosso papo hoje. Como isso vai acontecer há 50 mil anos? Como a gente tem essa capacidade de representar o interno, outras coisas que estão fora do palpável aí, passar isso para frente. Como descrever o inefável, vivenciado e experienciado. Fantástico. Cara, Putz, acabei perdendo agora o fio da meada, mas você falou alguma coisa agora que me fez tirar algumas ideias. Bom, eu acho que assim, tem essa questão interna, né, dessa necessidade interior de se expressar, ou seja, da mente consciente se expressar no universo físico através dos nossos 5 sentidos, né, e os 5 sentidos darem a fisicalidade das coisas para nós, em termos evolutivos. É interessante pensar que quando objetos estranhos aparecem ou temos o acesso através dos nossos sentidos em relação a essas coisas, pensar que a evolução criou os 5 sentidos para que a gente sobrevivesse, e não para que tivéssemos acesso à verdade, né? Mas, mais uma vez, a natureza está pouco se ferrando com aquilo que nós somos capazes ou incapazes de perceber. Então, vez ou outra, né, figuras, objetos, entidades ou coisas que ultrapassam aquilo que nós denominamos de conhecido ou denominamos de possível, passam à nossa frente e nós somos capazes de observar, somos capazes de, inclusive, registrar em radares, porque existe uma fase física nesses objetos, né, que é bastante variada, né? Os objetos entram, saem do nada e vão para o nada, ou simplesmente uma forma de, através da frequência que nós possuímos, ou que somos capazes de observar através da frequência captável, ou possível ser captada através dos nossos olhos, deles manipularem isso de uma forma que a gente consiga observar aqui, indo até aqui, e a partir desses 2 pontos a coisa se desvanece, porque eles manipulam dessa forma mesmo. Então, cara, a possibilidade de haver coisas para além das quais nós não estamos preparados para lidar ainda, porque a nossa lógica não alcança, é incomensurável. É muito grande. Eu acho que a gente tem que admitir como fato. Existe e a gente vai descobrindo. Outra coisa que me ocorreu agora, você menciona Jacques Vallée, e ele continua para mim sendo uma grande referência. Ele sempre colocou, desde os primeiros livros de Dimensões e Reflexões, ele cria várias hipóteses para o fenômeno OVNI, porque uma só não dá conta. A que ele menos gosta, é aí que a gente tem, eu e ele, quem sou eu, mas eu e ele temos a nossa divergência, é a hipótese extraterrestre. Que eu concordo com ele, não dá conta de todo o espectro do fenômeno OVNI, mas ela precisa ser considerada. Qual é o ponto que ele não gosta do fenômeno OVNI? Perdão, da hipótese extraterrestre. Ele acha que é um absurdo que algumas criaturas inteligentes tenham tido a necessidade de fazer 5 milhões de pousos no planeta para colher amostras.
olhando logicamente, é desnecessário mesmo. Ele acha que é um absurdo criaturas inteligentes de outro mundo abduzirem 500 mil pessoas para pegar material genético. Ele fala assim, nós somos capazes de fazer muito mais com menos, né? Mas, de novo, ele está pensando como um cientista quadrado. Pode ser outras coisas aqui. Ele não abre o leque. Mas eu queria voltar nas outras hipóteses. A gente tem que considerar que pode ser a natureza também pode ter criado mecanismos para favorecer esse macaco, esse símio para vir aqui e se virar. Ela pode ter dado seus pitacos, sim, com ajuda externa, com ajuda de companhia e de interação externa. Pode existir, a gente não consegue enxergar, mas existe vida, existe inteligência e consciência dentro desse planeta que a gente não enxerga. E ele está atuando aí. De novo, eu quero crer que voltando no ser alado, quando as pessoas estavam descrevendo anjos e seres assim, elas estavam vendo algumas coisas e interpretaram daquele jeito. Quando as pessoas estão falando de gnomos, salamandras e outras coisas, as pessoas estão vendo coisas ali e estão interpretando daquele jeito, mas elas estão vendo. Elas estão vendo. Faz parte do planeta. Algumas coisas têm isso sim. A gente que começou a andar no mato, a gente começou a... Quando a gente se permitiu, a gente viu e sentiu coisas diferentes. Não. Eu tiro agora e Itatiaia agora, eu não só trouxe 50 picadas de inseto, eu trouxe um monte de outras experiências de entrar diretamente no mato. Totalmente diferentes e nunca experimentadas antes. Legal. Totalmente diferente. E o mato me dizendo, isso aqui é outra coisa, é outro terreno. Você não está preparado. E muito provavelmente, cara, talvez haja lá na frente, ou começa a ocorrer lá na frente, uma parceria mesmo, ou seja, a coisa começa de forma natural, de repente há uma dissonância no meio do caminho, uma bifurcação como nós, por exemplo, mas se há uma reconciliação lá na frente do homem com a natureza, coisa que eu torço para que ocorra, mas nós corremos o risco de não conseguir fazer isso, outros seres, talvez, em outros lugares, talvez tenham conseguido passar por esse estágio e, a partir daí, percebendo que eram criaturas metacognitivas extremamente necessárias na preservação desses ecossistemas e também na expansão desse tipo de ecossistema para além disso, porque, como criaturas dissociadas da consciência universal, tiveram acesso a esses planos ou essas benfeitorias que o universo faz em relação a si próprio, tenham criado essas parcerias e, ao longo do tempo, ter sido vantajoso não apenas a você dispor do processo natural, mas, em um determinado momento, criaturas chegarem e darem aqui ou em outros lugares certos prompts ou certos impulsos com o objetivo de gerar upgrades nesse sistema todo. Por que não? Todos afluentes voltando para o grande oceano do profundo. Quem entra nos meandros do fenômeno OVNI, a primeira lição que tem com relação aos intraterrestres é esses seres da Atlântida, esses seres da Lemúria que ficaram presos aqui, está lá dentro. Quem continua lendo um pouquinho mais do terceiro livro sobre o assunto, começa a ter outra visão. Puxa, podem ser que sejam, além disso, esses seres extraterrestres que ficaram por aqui e que podem estar mantendo contato. E podem ser seres da Terra também. Ou pode ser tudo isso misturado. Por que não? Porque a gente tem essa mania de ver a coisa só como exclusiva. Seres conscienciais podem estar manipulando e cada um viver na sua frequência de atuação em coordenação com os outros. A gente é que ranqueia, a gente é que cria hierarquias de dominação. As holarquias de desenvolvimento são naturais do corpo. Muito bem, cara. E batemos aqui, então, cravados uma hora. Acho que não deu nem para começar a arranhar, né, cara? É fascinante. A gente nem entrou nas experiências pessoais, as orações de cada um dia. Mas tudo bem, tá valendo, cara. Não foi em vão. Então, eu queria aproveitar aqui e agradecer mais uma vez a sua participação, sempre importantíssima, e pedir para as pessoas curtirem o canal, divulgarem o canal para outras pessoas, porque vai ajudando a crescer e a divulgar isso para quem estiver interessado. E é isso, cara. Um grande abraço. Até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Tchau. Fala, Roberto. Grande abraço. Até mais. Mas, cara, valeu. Tchau, tchau.